pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos em mais um MBAcast. Espero que vocês estejam aproveitando esse monte de conteúdo que o MBA Hospital que tem preparado com muito carinho para você. Se você ainda não conferiu os outros episódios, aproveite. A gente tem convidado alguns especialistas e professores do nosso corpo docente para você conhecer mais sobre diferentes assuntos e também aprender com quem entende de verdade. O tema de hoje parece que tá todo mundo sabendo, parece que a vida sempre foi assim, que as organizações sempre falaram sobre diversidade. Mas não sempre foi assim, não, viu, pessoal? Se vocês entrarem lá no Google Trends, por exemplo, e colocar diversidade e inclusão, você vai ver que esse é um assunto relativamente recente e que parece que as pessoas e as organizações estão tomando consciência e levando isso em consideração. Mas será que isso é verdade? Vamos falar então com quem fala e ensina sobre isso? Hoje o tema é desafios e práticas de diversidade e inclusão nas organizações. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o professor Jaime Almeida e também o professor Rogério Calha. E eles vão bater um papo aqui no nosso MBAcast, como vocês já estão acostumados, trazendo alguns insights sobre isso. Professor Jaime, seja muito bem-vindo. O palco é todo seu. Olá, Amanda. Olá, Calia. Uma alegria estar aqui com vocês. Meu olá para todas e todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou Jaime Almeida, sou um homem negro, de cabelos pretos, estilo Black Power irregular, barba grisalha mais branca do que preta. Estou vestindo hoje uma camisa vinho e um casaco marrom. E atrás de mim tem um fundo aqui de paredes brancas e lilás, com um pouco de madeira, no teto. É, além de ter a honra de ser professor nos programas de MBA da USP-ESAL, que eu sou professor convidado na Fundação Dom Cabral, e tenho nas minhas atividades profissionais uma atuação como vice-presidente e sócio da FESA Group, que é uma empresa que se propõe a ser um ecossistema de soluções de recursos humanos para causar um impacto positivo na vida dos profissionais. E lá sou responsável pela área de diversidade e inclusão. E eu complemento a minha jornada de carreira atuando também no terceiro setor, onde eu atuo no conselho de algumas organizações, como a Fundação Bung, onde eu sou conselheiro de administração, na Casa José Coutro, que é uma ONG que fica na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo, uma ONG que tem 35 anos de existência. Lá nós atendemos 500 alunos e alunas, majoritariamente alunos negros e negras, majoritariamente mulheres. E lá eu atuo como presidente do conselho. E também atuo como conselheiro consultivo no Instituto Pactuar, Instituto Pactuar que se propõe a fazer a aceleração da carreira de pessoas negras em posição de alta liderança. É, Tive uma carreira longa na indústria farmacêutica, onde eu fiquei 32 anos. Na academia, já somo aí um pouco mais de 2 décadas. E dos principais feitos da minha vida, eu tenho aí um filho, que é o Jaime, também, né? Um pouco de falta de criatividade, mas junto com a Valéria, que é minha esposa, a gente tem essa grande realização na vida. Para quem quiser conectar, minhas redes sociais, Jaime Caetano de Almeida no LinkedIn e Jaime Pai do Jaime no Instagram. É isso aí, Amanda. Muito obrigada, professor. Bom, gente, já que vocês vão se conectar com o professor Jaime daqui a pouquinho com o professor Rogério, eu sempre dou a dica de se inscrever aqui no canal do YouTube do MBA Hospital, que também se conectar conosco. E caso você faça alguma postagem desse MBA Cast com algum insight, não deixa de marcar. E aí, professor Rogério, tudo bem com você? Olá, Amanda. Olá, Jaime. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, me apresentando, sou Rogério Calia. Eu trabalhei 8 anos numa multinacional, na 3M, em projetos de excelência operacional, e ajudei no time que criou o departamento de sustentabilidade lá. E estou há 15 anos na USP,
como docente, eu iniciei em estatística e cálculo, gerando bastante estresse nas pessoas, e daí eu mudei para mindfulness e meditação para tirar o estresse que eu tinha causado antes. E então estou há 8 anos, a gente tem esse grupo de pesquisa Mindfulness, Liderança e Sustentabilidade, com Marcelo Demarzo e Adriana Caldana, e eu leciono na administração de Ribeirão Preto, e estou orientando na medicina, no mestrado profissional de gestão de organizações de saúde. Então, a gente tem projetos de meditação nos times dos hospitais. E há 30 anos atrás, no começo dos anos 90, eu passei 3 anos e meio na Europa, na Alemanha, para aprender a meditar. E eu estou há 8 anos com essa abordagem do mindfulness, né, que veio do budismo, sem ser budismo, uma meditação laica para as pessoas nas universidades e nas empresas, com foco na qualidade da escuta e do diálogo. A gente conexão humana, né, a meditação para tentar é, facilitar a propensão mental para criar conexão humana genuína. Que legal, professores. Muito obrigada por essa apresentação. E aí, gente, deram uma olhadinha, né? Então, o bate-papo de hoje vai ser aquele que vocês provavelmente vão sair mais calmos, né, professor Rogério? Afinal, o tema aqui é aquele que mexe com o nosso coração, mas também mexe com a organização. E eu já quero começar com a pergunta: qual é o papel da liderança na definição de pautas para a diversidade nas organizações, professores? Para começar com a resposta, gostaria de convidar você, professor Rogério. Então, Amanda, a liderança tem um papel fundamental, porque as pessoas que trabalham nas empresas, elas estão a todo momento observando o comportamento e as atitudes dos líderes, quão coerente, quão não incoerente, e isso ela dá o tom, ela dá um padrão, né? E, infelizmente, organizações importantes têm passado por situações de racismo, homofobia, capacitismo, etarismo e outros preconceitos, né? E a liderança que tem a oportunidade de virar o jogo, de iniciar essa virada do jogo, ao demandar programas de diversidade e principalmente a passar por um processo, ela, a própria liderança, de sensibilidade cognitiva, né? De conseguir compreender o desafio desses grupos minorizados, né? Jaime, como é que você vê isso? Qual é o papel da liderança nas jornadas das empresas serem mais respeitosas com os grupos minorizados que estão dentro das empresas? Calia, eu concordo com toda a sua abordagem. Acho que é na liderança que começa toda a jornada de diversidade e inclusão nas organizações, né? Então, infelizmente, no Brasil, não é na alta liderança e nos demais níveis de liderança que se encontram as pessoas de grupos minorizados, pelo menos não na representatividade que nós temos na demografia brasileira, né? Então, acho que o papel da liderança começa em tomar consciência, de qual é a diversidade que tem ou que não tem a organização, e a partir daí entender o que as pessoas pensam, como é que as pessoas se sentem dentro das organizações, né? Então, como é que se sentem as mulheres, como é que se sentem as pessoas com deficiências, as pessoas LGBTQIAPN+, as pessoas negras e todos os outros grupos minorizados nas organizações. E a partir desse diagnóstico, né, inicial, acho que o papel fundamental da liderança é traçar e desenhar um posicionamento que a empresa precisa ter como organização, para a partir daí definir estratégias e planos de ações que vão levar esse posicionamento adiante, né? Então, é tirar muito do que pensa essa ou aquela pessoa dentro do grupo de liderança e definir um posicionamento da organização. É, em tese, toda a organização que olhe para a diversidade e inclusão com cuidado, com respeito, deveria ser intolerante a intolerâncias, né? Por exemplo, mas é importante que a empresa entenda, que a liderança entenda qual é a diversidade que está na organização para poder, a partir daí, definir esse posicionamento e começar
um trabalho de construção de maior equidade, né? Faz sentido, Calia? Isso aí. E uma vez que a liderança tem uma certa sensibilidade e defina um posicionamento para a organização, Jaime, é, em algum momento vão ter que ser criadas pautas mais pragmáticas, né? Isso é feito de forma isolada, a liderança, ou em diálogo com representantes dos grupos minorizados, ou através de criação de grupos de afinidade? Como é que você vê os melhores caminhos? Calia, acho que é um excelente ponto. Uma vez trabalhado o posicionamento da empresa, eu acho que esse passa a ser um tema de todas as pessoas, né? Então, quando a gente tem o diagnóstico realizado, e normalmente esse diagnóstico ele nasce a partir de um senso de diversidade e inclusão, onde a gente, de forma anônima, escuta as pessoas que podem, então, expressar a sua opinião sobre diversidade, inclusão, intencionalidade, enfim, sobre os pilares que norteiam todo o caminho e toda a jornada de diversidade. E uma vez definido o posicionamento, então chega o momento de definir quais são prioridades que a organização vai colocar para um período de curto prazo, médio e longo prazo, para que essas prioridades então possam ser endereçadas, e aí sim, como você mencionou, numa cocriação da liderança com pessoas de grupos minorizados e também pessoas aliadas, que não necessariamente têm um marcador social de grupo subrepresentado, mas uma pessoa que se interessa pela temática, uma pessoa que quer contribuir para aumentar a equidade, deve estar junto. Então, acho que é um trabalho aí a muitas mentes, né? Muitos corações. É um momento de se reunir para co-criar e fazer um trabalho junto. Acho que a liderança aí começa a ter o papel fundamental de ser patrocinador do programa, e abrir espaço para que as pessoas possam falar, possam se expressar e, tanto quanto mais possível, possam também se sentir quem são de fato, né? As pessoas possam se expressar dentro do seu desejo de ser humano dentro da organização. Jaime, nessa jornada, se a gente compara, né, um projeto de implementação de programas de inclusão e pertencimento com projetos mais operacionais, técnicos, a metodologia de métodos ágeis para gestão de projetos, né? Provavelmente tem mais carga emocional a gente lidar com questões étnico-raciais, de olhar as injustiças praticadas no passado, que ainda hoje vão limitar as oportunidades reais das pessoas negras, por exemplo, ou das pessoas LGBT, das mulheres, né? E daí na literatura acadêmica aparece bastante esse assunto dos vieses implícitos, né, que a gente está na nossa cabeça de quem a gente, das pessoas que estão acostumadas a liderar, em geral homens brancos, na nossa cabeça, ao longo de séculos, foram colocados vieses implícitos. Tem até uma ferramenta de Harvard, o teste da associação implícita, tá na internet, tem em português, e a pessoa consegue medir o grau de viés implícito que tem, né? No sentido de favorecer uns e desfavorecer outros de forma inconsciente. E isso, pela literatura, vai desembocar em microagressões, né? Uma coisa sutil e constante de cortar, ter mais chance de cortar a fala de uma pessoa de grupo minorizado, não olhar nos olhos, é, não levar a ideia da pessoa em consideração e, principalmente, na hora de avaliar, não honrar, por exemplo, os afrodescendentes, a literatura fala que tem uma vocação muito grande para um senso de coletividade, para uma oralidade, tem valores, né, culturais ligados à ancestralidade, que é muito forte, e por exemplo, eu não consigo nem compreender o que é essa tal de ancestralidade. Eu estou me esforçando bastante, acho que eu entendi uns 2 ou 3% só do significado quando a gente pega o livro, né? Por exemplo, do Marcelo Leal, que ele vai falar um executivo negro de Haiti,
de tecnologia da informação que vai buscar documentos de 5, 6 gerações para trás até encontrar a origem africana dele, né? Então, a força que tem para ele só essa palavra cultural aí, ancestralidade, né? E como isso está fora do meu radar. Então, quando a pessoa fala sobre isso, antes eu não conseguia valorizar, saía numa indiferença, né? E hoje, ouvindo muitas pessoas estudando sobre isso, opa, é uma cultura diferente do que a minha, vou tentar dar uma abordagem intercultural para honrar. Então, qual é o que você vê realmente, Jaime, nas empresas? As microagressões ainda são fato? Ainda é fato que as pessoas, esses líderes conseguem olhar no espelho e ver que eles têm vieses inconscientes, e sabem lidar com isso, com essa reatividade emocional que surge, né? Que é super desconfortável a gente perceber que a gente tem preconceito, né? Como é que você observa isso, Jaime? Olha, Kalia, eu acho que primeiro é importante todos nós, né? Então, aqui você, eu, Amanda, o Otávio, que está na técnica aqui conosco, nós temos consciência de que todos nós, todas nós temos vieses, né? Então, os vieses implícitos, os vieses inconscientes, eles estão presentes em todas e todos nós. Nós começamos a ganhar consciência desses vieses a partir do momento que a gente se preocupa em entender e aprender sobre eles. E são muitos os vieses, né? São alguns mais óbvios, como você mencionou, em relação a pessoas negras, tem os vieses em relação às mulheres, ainda dentro do grupo de mulheres, os vieses em relação às mães, as mulheres grávidas. Então, tem uma série de vieses, e tem vieses, inclusive, que são vieses em relação a nomes, né? Então, pessoas que têm nomes de origem mais humilde, quando encontram ou são comparadas num processo de seleção, ou numa vaga de promoção, já é comprovado que quem tem um nome considerado mais bonito, mais charmoso, também sai na frente no momento de comparação, né? Então, as microagressões, que eu de verdade acho que de micro é só o nome, né? Acho que são agressões muito concretas, muito reais, elas sim acontecem o tempo todo dentro das organizações. Como é que a gente dá, talvez, naturalidade para essas agressões, né? Eu outro dia fui convidado por uma empresa para fazer uma aula sobre diversidade para um grupo de liderança, né? Quando eu cheguei na empresa, e fui me apresentar na recepção, é, a pessoa que lá estava me perguntou o que eu desejava. Eu falei que eu estava indo para o evento, dei o nome do evento, e ela me perguntou quem era a pessoa de contato, e aí ela me perguntou, ela falou, mas você vai fazer o que no evento? Você vai montar o stand do evento? O que você vai fazer, né? É, então, para muitas pessoas, é difícil entender que um homem negro, ou que uma mulher negra, ou que uma pessoa com deficiências entre dentro de uma organização num papel que não seja um papel de servir, né? E não tem nada de errado em servir, tá tudo certo. Mas é impressionante como os vieses levam as pessoas a acreditar que o papel que uma pessoa negra, que uma mulher vai ocupar é o papel menor dentro de um cenário corporativo, né? Isso para dar apenas um exemplo, né? Mas são muitas as microagressões. Algumas ganharam até nome dentro das organizações, como, por exemplo, o ato do homem interromper a mulher dentro de uma reunião, dentro de uma conversa, ganhou o nome de interrupting, né? Tem outras agressões de tão repetitivas que ficaram e que acontecem nos espaços nos dias de hoje, ganharam, então, essa um cunho de um termo específico para poder dar visibilidade sobre o que significa isso. Então, existem várias agressões sobre a mulher, e não à toa o Fórum Econômico Global calculou alguns anos atrás que nós levaremos 132 anos para ter equidade de gênero
globalmente. No pós-pandemia, a ONU recalcula esse número e chega a um número final de 300 anos para haver equidade de gênero, né? Então, é um disparate tão grande, né, que a gente precisa tratar junto com as lideranças, né, fazer uma sensibilização, uma conscientização das lideranças para entender que a gente não pode permitir que a gente vai levar 300 anos para ter equidade de gênero globalmente. E muitas vezes as pessoas, quando escutam, né, principalmente homens que majoritariamente assumem posições de lideranças ainda nas organizações no nosso país, pensam, bom, mas eu tô aqui no meu lugar, né? Mas aí esquecem que tem filhas, que tem esposas, que tem irmãs, que tem amigas, que tem mães que eventualmente estão no mercado de trabalho ou estarão no mercado de trabalho. Então, acho que é uma tarefa que foge daquele grupo específico e vai para todas e todos nós. Então, a, 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 o trabalho que precisa ser feito para construir equidade de gênero não é um trabalho de responsabilidade das mulheres isoladamente, mas é um trabalho de mulheres e de homens, né? O trabalho étnico-racial para haver equidade é de pessoas negras e de pessoas não negras também. Assim como equidade em relação às pessoas que têm orientações afetivo-sexuais diferentes da considerada orientação hétero, cis, não é uma luta somente desse grupo, mas é uma luta de todas as pessoas, assim como as questões relacionadas a deficiências, que não tem que ser uma briga somente dos 20 milhões, que já é um número bastante expressivo de pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também das pessoas que não têm deficiências, né? Então, eu acho que todo esse trabalho de vieses ele vai impactando a vida de muitas pessoas, e eu até diria de alguma proporção a vida de todas e todos nós, pela falta da consciência e pela falta da ação em relação a isso, né? Professor, muito obrigada, né, pelo relato que você trouxe. Eu acho que aqui, enquanto o pessoal de casa que está vendo a gente aqui, tem gente de todo tipo, né? Tem pessoal que está entrando agora num caminho de liderança, tem algumas pessoas que já são líderes, mas eu tenho certeza que para implementar a diversidade e inclusão nas organizações, o que não falta é desafio. Por isso até que é o título aqui do nosso MBA Cast, né? E aí, para auxiliar nessa argumentação do desenvolvimento de projetos dentro das organizações, instituições, não importa se é terceiro setor, privado e tal, o que você vê, assim, qual que é o impacto da diversidade e inclusão? O que ele traz de impacto para o negócio hoje ou um case que vocês conheçam? Professor Rogério, fique à vontade também para trazer seus cases. Mas qual que é o impacto para que as pessoas que estão nos assistindo possam levar como argumentos dentro da onde elas estão hoje? Amanda, que pergunta bacana, né? Eu vou me cuidar aqui para responder de forma breve, porque dá para ficar algumas horas em cima desse tema, né? Mas eu vou até resgatar uma fala que você trouxe na introdução, que era de que diversidade e inclusão é uma coisa recente nas organizações, né? Na verdade, a temática de diversidade ela é muito antiga nas organizações. Então, o problema é que nós olhamos hoje para a diversidade com o intuito de fazer acontecer um ambiente de diversidade. Mas o ambiente sem diversidade, ele está há décadas, né, há séculos já no mercado de trabalho. Então, o que uma mulher sofre hoje de desafios na sua carreira outras mulheres já sofriam 10, 20, 30, 50 anos atrás. Então, quando a gente olha para o cenário como um todo e pensa o que as empresas ganham, primeiro ganham pessoas de todas as naturezas, pessoas com diferentes marcadores sociais que estejam mais felizes dentro das organizações quando a empresa se envolve e se compromete com a temática de diversidade e inclusão. Tem estudos, como por exemplo um estudo da McKinsey, que já tem acho que a sua segunda ou terceira publicação,
e atualização que mostram que as empresas que trabalham para ter equidade de gênero têm uma lucratividade 21% maior do que a média dos seus respectivos setores de atuação. As empresas que têm equidade de étnico-racial têm até 33% maior lucratividade do que a média das empresas do setor onde a empresa atua. E quando uma empresa tem equidade de gênero, étnico-racial e também de gerações, as empresas conseguem fazer mais de 85% de decisões acertadas, né? O que implica diretamente em produtividade, em efetividade. Então, os ganhos são muitos, mas a gente pode extrapolar para esses números de percentuais e trazer para algumas questões que são muito reais, muito concretas no ano que nós vivemos, né? No ano de 2024. Então, se nós olhamos, por exemplo, para as empresas que têm no seu planejamento estratégico fazer investimentos e pensam em chegar até instituições que façam empréstimos, financiamentos. Hoje, quando nós olhamos, por exemplo, para o BNDES, se você entrar na página do BNDES, você vai perceber que o BNDES faz empréstimos em programas que estão vinculados com diversidade e inclusão. Então, se você tem uma pauta, um planejamento de diversidade e inclusão com metas que você se propõe a alcançar e faz um financiamento atrelado a essas metas, você pode ter uma redução de até 0,4% na taxa de serviços do BNDES, né? 0,4 de muito dinheiro é muito dinheiro também, né? Agora, o importante vai ser você se comprometer com metas e trabalhar para alcançá-las. Porque se durante o tempo do empréstimo você deixar de cumprir as metas com as quais você se comprometeu, é muito claro também na regulamentação desses financiamentos que você deixa de ter, então, uma taxa de 1,1% e passa a ter uma taxa que é a normal de 1,5%, né? Então você perde esse 0,4%. E outros bancos de desenvolvimento também vêm fazendo esse tipo de financiamentos, mas nós temos outros. Nós temos, por exemplo, publicações onde a Volkswagen fez empréstimos de 500 milhões de reais com o Bradesco, tendo ali melhores condições pelo seu compromisso em reduzir as taxas de carbono e por aumentar o percentual de mulheres em posições de liderança, né? Então, isso são fatos publicados que estão aí na mídia. Tem um outro caso muito interessante de uma empresa do setor de agro, que é da Cofco International, que já fez pelo menos 3 grandes empréstimos na casa de bilhão de dólares, se comprometendo com indicadores ESG, incluindo indicadores de diversidade e inclusão, onde o valor a ser pago ele é menor em função desse comprometimento. E é assim, um processo robusto, complexo, onde a empresa precisa fazer acompanhamento de uma lista de indicadores para poder mostrar que está cumprindo seus objetivos para ter os benefícios. E o mais bacana nesse caso específico é que o dinheiro poupado ele não fica com a empresa, mas ela leva para outras empresas menores para que elas também tenham a possibilidade de investir nas temáticas ambientais, sociais e de governança, né? Então, existe um movimento muito importante e tem muitos ganhos para as instituições, né? Não vou me prolongar mais, mas quando a gente olha, por exemplo, para as empresas que fazem hoje investimento em diversidade e inclusão, tem um ganho de reputação, de imagem. Em paralelo, as empresas que se descuidam e que têm, eventualmente, lideranças que fazem falas infelizes em cenário público ou mesmo dentro das organizações, tem uma mancha na reputação dessa marca, né? Então, às vezes, a empresa leva décadas para criar uma imagem importante e, às vezes, numa escorregada aí,
social, a empresa acaba manchando essa reputação. Então tem muitos ganhos, viu, Amanda, que a gente poderia aí continuar listando, mas quero ouvir também, professor Calia, que você pensa e como é que você tem visto esse cenário, Calia? Então, complementando o que você traz, né, dois casos interessantes, acho internacional e no Brasil a JP Morgan Chase, que criou uma unidade, era um projeto e virou até uma unidade de negócio, Advancing Black Pathways, para fazer negócios com a comunidade negra, né, nos Estados Unidos, e eu entendo que aqui no Brasil eles também estão fazendo esse programa. E a Ambev também está com muito comprometimento com cursos internos recorrentes sobre vieses mentais, e na questão racial, por exemplo, pegaram alguns embaixadores, né, do movimento negro, Adriana Barbosa, da Feira Preta, autora do livro Preta Potência, é uma das pessoas que está ajudando a fazer uma virada de cultura organizacional na Ambev, gerando essa sensibilização cognitiva, né? Dentro desse tema, né, o caminho para um outro benefício super importante, obviamente, é que aqui no Brasil a gente está falando de uma população negra, preta e parda, de mais da metade das pessoas, né? Então, o mercado consumidor, o poder de compra, muito grande. Então, são oportunidades de negócio que se perdem se não se cria uma sensibilidade cognitiva para esse consumidor, para essa consumidora, obviamente, né? Eu queria trazer outro tema aqui. Agora, será que o processo dessa mudança tem que ser amargo é, ou pode ser menos amargo, né? Por que eu estou falando isso? Porque o professor Robert Livingston, de Harvard, tem um livro fantástico, The Conversation, sobre a mudança organizacional para zerar injustiças, diminuir bastante e talvez zerar injustiças raciais nas organizações, né? E ele tem um modelinho com algumas fases que primeiro ele apresenta para os executivos e executivas os dados da desigualdade racial dos Estados Unidos, daí as causas, daí os motivos das dificuldades de ter uma empatia cognitiva, uma empatia emocional e as ações para reverter esse quadro, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem dados fantásticos do IBMEC, o professor Michel França e o grupo deles, eles têm dados, indicadores de desigualdade. E daí a gente vê, né, que aqui no Brasil as pessoas brancas vivem mais do que as pessoas negras, a longevidade. Então, indicadores de educação, de renda, de tempo de vida são muito diferentes, né? Então, não tem como falar que a gente já atingiu a igualdade. Eu confesso, com muita vergonha, eu sou de 1970, tenho 53 anos. E eu acreditava no mito da democracia racial, não ativamente. Eu leio sobre isso e tal. É que esse assunto, para mim, não me chamava atenção. Só me chamou atenção há 2 anos e meio atrás, né? Antes disso, era um vácuo para mim, né? Então, quando vê esses dados, não tem como ficar indiferente, né? Do professor Michel França. Então, a desigualdade é muito gritante. A professora Janaína Feijó, da FGV, tem dados da desigualdade salarial de homens e mulheres, né? Até 2 anos atrás, mais de 20%, não sei se melhorou muito nesses 2 anos. Então, também muita coisa avançar. Mas esse processo, o norte-americano, ele está muito habituado a receber dados favoráveis ou não favoráveis, na alegria e na tristeza, a encarar, né? E eu notei que essas temáticas no público brasileiro, principalmente no público universitário, em algumas organizações, cria muita reatividade emocional, emoções fortes, tanto dos lados das pessoas de grupos minorizados, mas também do lado de pessoas que não sofrem com essas discriminações, né? De repente cai a ficha, né, dessas injustiças, a pessoa pode se sentir culpada ou sendo beneficiada de forma injusta por essa dinâmica ou omissa. É muito ruim se sentir omisso, né?
Então, é um processo que pode ser amargo, é, nesse modelo do Robert Livingston, mas os norte-americanos gostam disso, né? Encarar os fatos e botar ação. E eu estou tentando buscar um caminho, estou criando um programa de sensibilização cognitiva complementar, é, mais a partir de conexão humana, né? Então, o que que eu fiz? Eu passei 2 anos fazendo diálogos em profundidade com pessoas afrodescendentes, aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, na Bahia, né? Graduandos, pós-graduandos, docentes, funcionários, prestadores de serviço, na Universidade Zumbi dos Palmares, na Federal da Bahia, em Quilombo, na Bahia, né? E mergulhei nisso, usando uma abordagem de gestão de projetos do professor Otto Scharmer, do MIT, a teoria U, que concilia a meditação com a qualidade da escuta, né? Para criar justamente essa tal da empatia cognitiva. Então, eu não consigo sentir o sofrimento do outro, né? Como um homem branco heterossexual, eu não consigo sentir. Seria hipocrisia eu falar que eu sinto. Mas eu posso, pelo menos, tentar compreender. Bom, e depois desses 2 anos nesse mergulho, eu criei uma disciplina nova na USP para a formação de administradores intercultural, trazendo elementos das raízes culturais da civilização ocidental, através do olhar do Luc Ferry, que foi ministro da França, né? Sobre os pilares da cultura ocidental, com um livro da Djamila Ribeiro. Então, um autor mais de direita e outra autora mais voltada à justiça social, mas ambos muito fortes numa busca de proposta de renovar o humanismo afro-brasileiro em diálogo com o humanismo ocidental. E foi mágico ao final que os alunos, né, a gente fez o convite de exercício, do que o Luc Ferry chama pensamento alargado, ou as cartas para minha avó da Djamila Ribeiro. Então, como foi isso? O Luc Ferry, vários filósofos africanos e afro-brasileiros apontam que boa parte desses vieses inconscientes racistas que a gente tem na cabeça vieram de séculos de escravidão e um marketing maldoso de justificar. No começo dessa trajetória, eram justificativas de teólogos, pondo culpa no coitado do Noé, que o Noé jogou uma praga, sei lá em quem, da linhagem dele, e enfim, tem essas explicações, e filósofos também, filósofos que eu amo, que eu adoro, fizeram injustiças nesse campo, né? Então, tem falas racistas do Kant, do Hegel, do John Locke. O John Locke investia em empresas que faziam o transporte de africanos para as colônias americanas, né? Então, e o Hegel, ele fez um mapa da racionalidade humana e uma história da racionalidade humana e tirou a África Negra. E, curiosamente, um dos discípulos do Hegel ficou doído com o erro do mestre e tentou curar isso, criando, sistematizando essa filosofia intercultural, diálogo intercultural, que o filósofo sul-africano Mogombi Ramose super honra esse filósofo alemão, Heinz Kimmerle, que sistematizou o diálogo intercultural, né? E eu tentei imitar isso com o Luc Ferry e a Djamila Ribeiro, equilibrando um cara mais de direita, outra mais para questões sociais, né? Para honrar tanto meus alunos de conservadores quanto os progressistas. É, e daí foi mágico, porque o exercício do Luc Ferry, ele resgatou de que as nossas raízes culturais não são racistas, não são injustas, né? Tem o Sócrates, que era o cara do diálogo, tem o Martin Buber, que é o cara do diálogo, tem coisas belíssimas do diálogo, mas acabou preponderando o mau uso desse poder de argumentação da cultura ocidental para justificar injustiças. Então, o movimento negro em geral, o movimento feminista, o movimento dos indígenas tem um super pé atrás com a cultura
ocidental, né? E o forma de funcionamento das grandes empresas do planeta, em geral, seguem a receitinha do modelo mental da cultura ocidental. Então, o Luc Ferry foi pegar esse diálogo alargado, inspirado em Kant, que basicamente é assim: eu tenho uma bolha cognitiva, o outro tem a outra bolha cognitiva afetiva, e eu vou aprender com o outro, como ele pensa em questões de argumentação, em questões existenciais, em questões de sentido de vida, eu vou aprender com o outro e enriquecer o meu repertório. Então, alguns alunos imitaram isso e identificaram sua bolha, foram para a bolha do outro e voltaram vendo que enriqueceu. Então, heterossexuais conversando com homossexuais, pessoas brancas conversando com asiáticos ou negros, enfim, ou diferenças sociais com as faxineiras, as pessoas da limpeza da unidade, etc., né? E outro grupo escolheu imitar a Djamila Ribeiro, né, que tem esse livro que para mim é uma chave para entender as questões étnico-raciais. Eles fizeram cartas para as avós deles. Então você tinha lá um rapaz chinês, uma moça chinesa escrevendo cartas para sua avó na China, pessoas brancas, ricas, pobres fazendo cartas, pessoas negras e aprendendo essa forma pragmática e afetiva como a Djamila mostra, como ela honra a avó dela, né? E foi muito curioso, porque de repente é, estava todo mundo de igual para igual, honrando a cultura afro-brasileira na prática, né? E daí, então, isso que eu estou investigando agora, eu estou formatando esse programa com mindfulness para validar com as organizações, para ver se é uma pequena contribuição para dissolver esses vieses inconscientes, né? Para fechar minha fala, por que para mim isso é importante? Há 20, 30 anos eu adoro, tenho uma cultura bem ocidental, fui formado num colégio alemão, passei 3 anos e meio na Alemanha, morei nos Estados Unidos, na Inglaterra, tenho uma cultura super ocidental. E amo a cultura ocidental. E ao estudar o racismo, eu comecei a me odiar de ver esses erros do Kant, do Hegel, dos biólogos e cientistas eugenistas que criaram uma teoria pseudocientífica para justificar o racismo horrível, né? Monteiro Lobato e outros ícones da cultura brasileira caíram nessa furada, né? Bom, então, de perceber que isso está em mim, e na hora, uma amiga minha, que é dona de uma consultoria, falou: Calia, eu preciso de 2 jovens para serem estagiários. Você tem alguém para me indicar? Na hora me aparecem jovens brancos. E daí eu falo assim: eu quero honrar jovens brancos também, mas dessa vez eu quero dar oportunidade para jovens negros. Daí eu me esforcei, percebi meu viés e vieram, obviamente, nomes de jovens negros excelentes também, né? Há 7 anos atrás eu fazia piadinhas contra o funk. Eu não tinha ideia que isso era racista. Hoje eu sei que eu estava menosprezando uma expressão cultural de jovens negros. Então, eu olhar no espelho e ver esses viés em si próprio, né? E demorou 2 anos para eu dissolver esses vieses. Como? Há uns 20, 30 anos, eu já estudava o budismo e coisas da cultura oriental. Então, ao ver alguém oriental na rua, de olho puxadinho e tal, eu já sinto uma simpatia automática. Eu vejo aquela pessoa e o pano de fundo de positividade. E hoje acontece isso comigo para pessoas negras. Devido a esses estudos que eu fiz e essas meditações e diálogos, na hora que eu não estou preparado e vejo sem querer assim uma pessoa negra, já vem um pano de fundo da sabedoria Ubuntu, do livro da Jamila Ribeiro, da Adriana Barbosa, do Mogobe Ramose, do professor Anderson Flores, da minha amizade com o professor André Nascimento lá na Bahia, na UFBA. Enfim, vem com o Jaime, vem essa positividade automática. E daí eu percebo que os meus vieses não vão fazer rasteiras em mim, né? E por que isso é importante? Como professor da USP, até aqui no MBA, na hora de avaliar pessoas, será que eu avalio nos TCCs, eu honro a oralidade? Será que eu honro o senso de coletividade? Né, que as pessoas negras já tradicionalmente têm uma força muito grande nesses atributos tão positivos para organizações, né? Então, Jaime, como é que você vê,
práticas para dissolver esses vieses e gerar realmente um relacionamento de igualdade entre líderes brancos e grupos minorizados? Calia, eu acho que na sua explanação você já trouxe muito dessa resposta, né, do que seria o meu pensamento para essa resposta, que é a conscientização, né? Então, quando você diz, olha, X anos atrás eu tinha esse comportamento, me vinham pensamentos, ou quando me pedem indicações de profissionais para tal posição, me vem a imagem primeiro de pessoas brancas, por exemplo, em detrimento de outras pessoas não brancas que podem ser tão competentes quanto as outras, eu acho que é o rascunho do caminho, né? Então, a conscientização, a reflexão sobre o tema é o primeiro passo. Eu acho que reconhecer a existência das diferenças é o primeiro passo para que nós possamos ter o ato da mudança. Então, você acaba de dar um depoimento sobre a sua autoconscientização através do estudo e da sua mudança de atitude ou da sua intencionalidade em relação a grupos minorizados, porque a partir da reflexão você chega numa convicção de que não faz sentido perpetuar o status quo criado por pessoas que politicamente lá atrás entenderam que era de alguma forma benéfico para elas próprias e para os seus semelhantes criar diferenças e o conceito de raça, inclusive, para que pudessem então qualificar uma raça como sendo melhor do que outra, conceito esse que hoje é cientificamente já desmontado, né, desfeito. Então, cientificamente já sabemos que não existe superioridade de nenhuma raça sobre outra, e o próprio conceito sobre raça, ele não deveria existir, né? E a gente não tem como deixar de considerar o conceito de raça hoje, porque existe o racismo. Então, não dá para acabar com o conceito de raça enquanto houver a existência do racismo. Mas nós deveríamos muito mais falar de etnia do que falar sobre raça, né? Isso me conecta com a sua pergunta lá do início da sua reflexão, que é se tem que ser pela dor o processo de mudança, né? Então, eu acho que muitas organizações fazem sim pela dor a partir do momento em que enfrentam problemas, enfrentam crises. E se nós olharmos na primeira reflexão que a Amanda trouxe sobre o quão recente é esse trabalho focado em diversidade e inclusão, e a gente pode, claro, elencar algumas empresas que vêm trabalhando há 10, há 15 anos, de alguma forma, focando em gênero. Eu venho de uma jornada como eu mencionei, de mais de 30 anos na indústria farmacêutica, que era uma indústria majoritariamente liderada e tomada por homens, né? E na sua maioria, homens brancos. Eu me lembro de uma grande companhia multinacional que eu trabalhei, nós éramos quase 500 vendedores, eram 500 homens. Até ter a entrada de mulheres demorou muito tempo. É, por pressão do movimento feminista lá nos Estados Unidos, e que chegou ao Brasil através de força das casas matrizes para suas afiliadas aqui, esse processo começa a mudar e os presidentes das afiliadas no Brasil começam a ser pressionados para colocar mulheres dentro dos seus quadros. Depois começa a pressão, e não só a pressão, mas estabelecimento de percentuais de crescimento, que nós podemos traduzir como vagas afirmativas ou como cotas, para que as empresas tivessem números de mulheres X ou crescimento de percentual X para o ano seguinte. E isso estava atrelado ao bônus que a liderança recebia. Então, a partir desse movimento, dessa pressão exterior primeiro e depois se juntou às pressões internas também,
começou a crescer o número de mulheres, falando especificamente dessa indústria farmacêutica, ao ponto de hoje eu não conheço nenhuma empresa que não tenha, por exemplo, uma diretora mulher, mas o que há 20 anos atrás era raro, né? Hoje nós temos, eu não sei, 10, 15 empresas grandes que têm mulheres presidentes. Era impensável isso 20, 25 anos atrás, e de ter mulheres, quanto mais de ter mulheres em posições de alta liderança. Então, da mesma forma, 5 anos atrás, ou 4 para 5 anos atrás, acontece nos Estados Unidos o assassinato do George Floyd, que disparou uma necessidade das empresas americanas a se posicionarem em relação à diversidade étnico-racial, e essas empresas trazem uma pressão para suas afiliadas no Brasil, e a partir daí, não só a temática étnico-racial, mas a temática de diversidade e inclusão ganha um espaço importante de discussão e de trabalho, né? Então, eu diria que esses dois exemplos de gênero e étnico-racial, eles vêm a partir da dor, né? Eles estão acontecendo a partir da dor. Se no caminho de gênero, que nós estamos longe do ideal ainda, vale lembrar que estudos mostram que menos de 5% das cadeiras de CEO das 500 maiores empresas no Brasil são ocupadas por mulheres, menos de 5%. Quando nós vamos para, por exemplo, posições de conselho de administração, é, eram 7, agora calcula-se em torno de 14% a presença de mulheres em cadeiras de conselho de administração. Um número absurdo é o número, por exemplo, das empresas listadas na Bolsa, na B3, de 443 empresas em novembro do ano passado, 426 não tem nenhuma pessoa negra. Então, de 443, 426 não tem nenhuma pessoa negra. E a partir dessa dor existente, identificada, então hoje a B3 tem um trabalho que foi colocado em consulta pública em 2022, em 2023 a CVM vem, analisa e valida a orientação para que todas as empresas listadas na Bolsa tenham pelo menos uma mulher no seu quadro de conselheiros ou de diretores, até 2025 e que uma segunda posição seja ocupada ou por uma pessoa negra, ou indígena, ou LGBT, EAPN+, ou ainda uma pessoa com deficiência até 2026. Então, nós estamos falando de mudanças que devem acontecer muito lentamente, em função da dor, né? Em função da pressão externa. Um par de anos atrás, aconteceu um fenômeno de mercado onde as empresas, as chamadas Big Four, né, na área de auditoria, a Deloitte, KPMG, PwC e Ernst Young, se reuniram, quatro concorrentes, as quatro maiores, se reuniram para desenhar um checklist de indicadores de diversidade e inclusão para incluir nos seus processos de auditoria, para que elas possam ter um parâmetro que não seja individual de cada um, mas que seja único. Esse checklist foi apresentado no Fórum Econômico Global de 2021, se não me falha a memória, e hoje muitas empresas já respondem os seus processos de auditoria, incluindo indicadores de diversidade e inclusão. E se isso começa com as maiores companhias de auditoria, daqui a pouco vai passar para outras também, né? Então, acho que são todos caminhos de transformação que a gente percebe que é através da dor. Mas nesse ano, um ano que nós tivemos aí as Olimpíadas, eu vejo um caminho que, óbvio, que nos bastidores deve ter tido ali uma série enorme de pressões também, mas que eu acho que vai marcar uma revolução interessante no que diz respeito a gênero no mundo dos esportes, né? Então,
as Olimpíadas, elas trouxeram algumas inovações nesse campo, como, por exemplo, o cuidado da coordenação, dos líderes, da organização das Olimpíadas, em fazer um alinhamento com o cameraman de não focarem o corpo da mulher como alvo durante as transmissões, né? Houve um comentarista de uma mídia internacional que foi retirado da transmissão ao fazer um comentário machista durante o momento de preparação, onde um time de ginastas femininas estavam se preparando para uma apresentação, né? Pela primeira vez, o número de atletas, homens e mulheres, esteve equiparado nas Olimpíadas, né? É, as finais e masculinas, que sempre eram aquelas que davam o tom de término da competição, passaram a ser alternadas. Então, agora não só os homens estão nas finais que vão encerrar a competição, mas também mulheres. Só para dar alguns exemplos, né, que eu acho que são extremamente importantes para dizer que o mundo, de alguma forma, seja na questão financeira, seja na questão organizacional, de reputação, está olhando para mudanças, né? E eu vou concluir minha fala trazendo alguns exemplos. Não vou aqui mencionar nomes de empresas, mas são todos casos que estão publicados e num Google, fazendo um Google simples aí, a gente acha essas empresas. Nós temos empresas hoje, temos uma empresa, por exemplo, que responde uma demanda judicial acolhida pelo Ministério Público, onde ela foi acionada numa causa de mais de 10 milhões de reais, por publicar uma foto que foi considerada uma foto machista, racista, porque só tinham pessoas brancas e majoritariamente só tinham homens nessa foto, né? E a ação foi movida por movimentos sociais que se incomodaram de ver essa repercussão. E o dinheiro não vai para os movimentos sociais em caso de ganho, mas vai para causas que apoiem a diversidade e inclusão. Tem um banco multinacional que recebeu a CEO aqui no Brasil e numa foto também é, teve uma repercussão uma das redes sociais, uma repercussão enorme, porque no time de liderança que estava discutindo a estratégia da empresa, ah, só tinha pessoas brancas, né? Teve aí um outro caso clássico também, já tem aí 4 anos, de uma alta executiva de um outro banco que fez uma fala considerada racista, quando ela diz que para contratar pessoas negras seria necessário baixar a régua de exigências, né? Então, são muitos casos que mostram que imagem, reputação estão atreladas a iniciativas de diversidade e inclusão, pelo sim, pelo positivo ou pelo negativo. E, obviamente, em paralelo, tem outras empresas que vêm se beneficiando, não que seja proposital as suas ações, mas vêm se beneficiando pelo fato de defenderem uma causa pró-mulheres, pró-LGBT+, pró-etnia e raça, com naturalidade, porque acreditam que é importante fazer o trabalho pró-equidade, né? Então, acho que a gente vai do amor à dor numa velocidade muito rápida e com conceitos, com estudos publicados por grandes consultorias, como eu mencionei da McKinsey, mas também tem do Instituto Ethos, tem da PwC, do próprio LinkedIn, enfim, tem uma série de publicações importantes que mostram o quão importante é fazer esse trabalho e os benefícios que as organizações têm aí. É isso, Amanda? Professor, só isso, né? Só isso, gente. Olha, eu não sei nem como começar. Eu fico triste, eu brinco com eles, professores, porque eu faço papel de vilã aqui, né? Como é que a gente encerra esse MBcast? Porque por mim eu ficaria aqui ouvindo vocês, aprendendo por horas. E acho que a grande mensagem que a gente gostaria de passar quando escolhemos esse tema,
aqui, pessoal, é que o professor acabou de falar. Estamos vendo alguns avanços, mas a gente pode avançar mais. E eu espero que o MBA em gestão de pessoas ele possa oferecer algumas ferramentas, eles possam trazer aqui um corpo docente que auxilie vocês dentro das organizações, instituições onde estão hoje, a implementar esses projetos aí com calma, porque como o professor falou, do amor à dor muito rápido. É assim, é um tijolinho por dia, vai ter aqueles momentos onde você vai sentir que, cara, eu adorei o que o professor falou, mas eu não faço ideia de como implementar. Então, precisa continuar, pessoal, tem que insistir, porque senão a mudança, a transformação não acontecem. E aí, professores, infelizmente, eu preciso chamá-los e convidá-los para uma mensagem final. Então, professor Jaime, gostaria de começar por você. Que mensagem final, que reflexão, insight, pulga na orelha, sempre brinco aqui também com o pessoal, você quer deixar para quem está nos assistindo? Amanda, primeiro, obrigado pelo convite, agradeço pela generosidade desse convite, uma alegria estar aqui te reencontrando o professor Calia. Otávio, obrigado aí pelo todo o apoio técnico que você está dando aqui para a gente. E deixo um grande abraço para todo mundo que está nos escutando, ou nos assistindo. É, com a expectativa de que a gente finalize esse episódio todo mundo muito desconfortável, porque é só estando desconfortável com a situação da falta de equidade que a gente tem é que a gente vai se movimentar para poder mudar o cenário, né? Então eu acho que cada pessoa aqui dentro tem a possibilidade de mexer um pouco, de chegar na sua organização e fazer um convite para que a organização possa olhar com maior cuidado para as mulheres que estão ou as que deveriam estar dentro da organização, para as pessoas negras, para as pessoas com deficiências, para as pessoas 45, 50 a mais, para as pessoas LGBTQIAPN+. Enfim, tem uma enormidade de oportunidades para a gente trabalhar, para a gente poder melhorar o ambiente onde as pessoas possam se sentir pertencentes, que as pessoas possam se sentir parte, escutada e parte com direitos de desenvolvimento, de carreira, de crescimento, como qualquer outra, né? Então, todo mundo tem espaço. Eu gosto muito de repetir uma frase, nada acadêmica, mas que vem do tio de um amigo meu, que é o senhor Nakano, tio do meu amigo Nakamura, eu uso muito isso nas minhas aulas. Ele disse que os bons líderes deveriam ser como os bons tomates, nunca duros, mas sempre firmes. Eu acho que no propósito da diversidade, a gente tem que ser firme na busca por equidade. A gente tem que ser firme em não tolerar intolerâncias, né? Então, essa é a minha mensagem final e meu grande abraço, muito carinho para todas vocês. Obrigado, viu? Obrigada a você, professor Jaime, por trazer todas essas informações de uma forma tão única, com tantos contextos e tantos dados e tantas dicas, e agora deixar essa mensagem final aí para os líderes e possíveis líderes que estão nos assistindo. Muito obrigada. E aí, professor Rogério, pode deixar uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo lá em casa? Eu, se pudesse, eu falaria para você deixar uma 10 mensagem final, viu, professor Rogério? Você trouxe tanta coisa aqui, mas enfim, fica à vontade. Obrigado, Amanda. Agradecer você, o Jaime, o Otávio e as pessoas que estão assistindo a gente, né? Eu queria fechar lembrando dos ocorridos com o jogador de futebol brasileiro na Europa, né, o Vinícius, e eu fiquei muito triste com o que aconteceu, mas eu fiquei feliz de ver a indignação dos meus amigos progressistas e muitos dos meus amigos conservadores, demonstrando publicamente a indignação também. Então, a gente está tratando de uma questão que não é de direita, não é de esquerda, ela é da dignidade humana. O que nos une é a dignidade humana. A Donna Hickens, é uma professora de Harvard, ela tem esse livro sobre dignidade humana nas empresas, né? Liderar com dignidade humana, e ela entrevistou centenas de pessoas. Quais foram situações em que tua dignidade humana foi respeitada ou desrespeitada? E as pessoas querem ser tratadas com justiça e poderem se identificar do jeito delas. Então, o que nos une,
O que nos diferencia e o que nos une parece paradoxal e oposto, mas não é. Se o que nos une é a dignidade humana e o que nos diferencia são alguns contextos e situações de ponto de partida, né? Honrar que o outro se identifica de uma forma diferente do que eu não é diferenciar, é unir, segundo o conceito da Dana Hickins, né? E assim, essa ida da dor para o amor, do amor para a dor nas questões de lidar com grupos minorizados, eu percebo que tem uma esperança muito grande que são os jovens. Os jovens, meus avós tinham mais preconceitos arraigados na cabeça deles do que meus pais. Os meus pais tiveram também mais do que eu, a minha filha tem bem menos eu, porque a educação, ah, o sistema educacional, as informações, a ciência estão mostrando que racismo, machismo, capacitismo é uma falha da racionalidade humana. Eu não quero ser chamado de babaca. Eu quero que minha filha me se orgulhe de mim, que se um dia eu tiver neto, se orgulhe de mim, e que me critique por vários adjetivos, menos o de babaca. Eu acho que os jovens nos veem como babacas quando a gente falha nesse aspecto, né? E os jovens têm uma sensibilidade cognitiva muito melhor do que a nossa. Então, quando eu pergunto para os meus jovens, né, na universidade, a gente formando novos líderes, quem aqui gostaria de ter uma carreira internacional? A maior parte deles levanta as mãos. A maior parte deles está consciente de que eles podem ter um chefe islâmico, que eles podem ter um colega de culturas e grupos étnico-raciais totalmente diferentes, né? Então, sensibilidade étnico-racial, sensibilidade para empatia cognitiva com experiências de homossexuais, de pessoas com deficiências, isso é um treino prático de dignidade humana que pode abrir carreiras, né? Oportunidades de carreiras para todas as pessoas. Então, e como é gostoso viajar, conhecer outras culturas, né? Eu passei 3 anos na Alemanha, um tempo nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas a viagem mais profunda que eu fiz foi dentro do meu país, de entender as dores dos meus amigos afrodescendentes. Eu tinha amizade com eles, mas eu nunca perguntava sobre as dores. E tem um ícone da cultura ocidental, da época medieval, que é o Parsifal, que o lema quando ele se sensibiliza para empatia cognitiva, ele pergunta para o rei sofrendo qual é a tua dor, rei. E essa pergunta curou a situação lá desse conto, que é bem uma raiz no imaginário ocidental, né? Então, isso tem no budismo, a compaixão, na cultura afro-brasileira e africana, o Ubuntu, é interconexão humana. Então, é uma viagem, é um enriquecimento. As pessoas que são racistas e machistas são comandadas pelo medo. Isso está comprovado em pesquisas científicas. Então, vencer a pequenez, vencer a estreiteza, e aceitar o diálogo com pessoas diferentes é uma coisa que nos amplia horizontes, enriquece e traz uma amorosidade cognitiva muito preciosa. Muito obrigada, professor. Vocês viram, né, gente? O professor Jaime agradeceu aqui o Otávio. Otávio fica aqui na produção. Otávio, cancela o final disso daqui. Professor Jaime, venha dar a sua segunda mensagem final. Não vamos parar isso daqui. Que tristeza ter que finalizar esse MBA Cast, pessoal. E dentro da cultura Ubuntu, que o professor Rogério acabou de falar, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é eu sou porque nós somos. E acho que isso aqui não acontece só nesse MBA Cast, acontece também dentro das nossas aulas. E se você não tem a chance de fazer parte das nossas aulas hoje, não tem problema. Participa aqui no chat, comenta alguma frase que te tocou, alguma coisa que os professores falaram aqui, que você talvez queira compartilhar com algum colega de trabalho, alguém da sua família que está passando por uma situação delicada. Porque a informação que vocês estão recebendo com esses dois professores, vocês viram, gente, lá no início o professor Rogério trouxe um teste, aí veio o professor Jaime, trouxe mais citações, falou, procura aí, gente, dá uns Google, o professor foi falando, eu falei, nossa, eles foram parar para ficar fazendo tudo que eles estão falando, vocês vão ter uma aula, aproveitem esse conteúdo, escutem, e sabe, marca no coração, não vai dar para você fazer tudo agora, mas escolhe uma coisa que eles falaram aqui e tenta aplicar dentro do seu cotidiano.
Porque eu sou, porque nós somos, e vocês também. Então, vamos fazer essa terra aqui melhor e esse ambiente também. Então, professores, muitíssimo obrigada. Estou muito triste mesmo de finalizar, mas eles vão encontrar vocês nas nossas aulas. Pessoal, a gente se vê numa próxima oportunidade. Peço para que vocês continuem acompanhando os conteúdos do MBA Hospesal e até a próxima. Tchau, tchau!